está retornando, estava passeando, fazendo a obra, e muito feliz. Glória a Deus. E ela ficou até disposta, voltou, está em Araruama, isso? Araruama, voltou para disposta a fazer a obra. Gostei, irmão. Amém? Pastor, eu estou disposta de fazer a obra. Eu falei, que bênção. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia! Todos, amém? Amém. Que nos diga a santa palavra, Mateus capítulo 4, versículo 10, que nos diz: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele dará ou louvores ao Senhor. Podeis tomar os vossos assentos. Irmãos, bem certo nós sabemos que Jesus, antes de ir para o deserto, o Espírito Santo conduzia ele ao deserto. Bem sabemos que os profetas daquela época profetizaram a vinda do Messias, profetizaram a vinda de Cristo. E eu posso entender que quando o evangelista João estava pregando, anunciando o Evangelho, aleluia, e no momento que ele estava pregando a vinda de Cristo, você pode entender que se tu voltar no capítulo 3, a pregação de João Batista, naquele momento João estava anunciando a vinda, pregando para o povo se arrepender dos seus pecados, das suas falhas,
irmão, Deus está contigo. Deus está contigo. Tu não vai passar sozinho nesse deserto, não. Aleluia, Deus. Deus está vendo a tua lágrimas. Deus está vendo a tua angústia. Deus está vendo o teu sofrimento. E naquele momento o adversário tentou oscilar a sua fé. E no capítulo 4, Jesus, porém, respondeu. Fica com a Bíblia aberta, não fecha não, por gentileza. Versículo 4, vê que está escrito. Quem achou? Está fraco? E Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá, mas de toda a palavra. Abre sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Deuteronômio capítulo 8. Bendito é o nome do Senhor. Quem achou, irmão? Deuteronômio capítulo 8. Rapidinho, irmão. Deuteronômio capítulo 8. Ele falou, está escrito aonde? Vamos ler agora, em nome de Jesus. E ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecia, nem teus pais me conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. O diabo, ele usou a palavra para derrubar, aleluia, para oscilar, mas Jesus também, ele disse, está escrito, e não está escrito aonde? Deuteronômio capítulo 8, aleluia, e versículo 3, ele não deixou faltar nada no deserto, ele enviou a providência, ele enviou o maná, no momento de hoje, ele vai enviar o maná, e você vai se alimentar nessa noite, se alimenta ainda, e o Senhor agora chuva, ele vai colocar no deserto, não tem nada no deserto, o povo de Israel passando por prova, por dificuldade, mas Deus não deixou faltar nada, no momento de Israel, não vou comprar pão de garantia, não vou comprar graça, não vou comprar misericórdia, não vou comprar isso, não vai ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecia. Para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que sair dos lábios do Senhor. Deus está dizendo, você nem conhecia, mas Deus proveu, aleluia. Ele disse no capítulo 4, aleluia, no versículo 4, porque Jesus falou que estava escrito. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Para querer te turbar, o diabo quer usar a palavra para te humilhar, o diabo quer usar a palavra, aleluia. É, Jesus. Então o diabo levou na cidade santa, colocou o sol no pináculo do templo, ele disse
te guardar. Oh, lavando a chuva e nevasta. Entende bem, irmão? O diabo, ele usou a palavra. Ele usou a palavra. Vamos continuar. Versículo 7, quem achou? Não, rapidinho. Vamos retroceder novamente. No capítulo 6, ele disse: tu és filho de Deus, atira-te de baixo, porque está escrito o quê? Aos teus anjos, ordenará ao teu respeito para te guardar. Salmo 91, capítulo 11. Ele usou a palavra. Então, ele usou a palavra, está escrito aonde? Porque ele disse: está escrito. Quem pode ler comigo? Capítulo Salmos 91, versículo 11 e 12. Eles despertarão das suas mãos para que não tropeçem em alguma pedra. Cavaco, irmão. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão na sua mão, para que não tropece em alguma pedra. Então ele pegou a palavra e disse: onde foi no pináculo, vamos mandar aqui, porque está escrito o quê? No capítulo 91, versículo 11, ele usou a palavra. O que eu quero entender nessa noite e passar a igreja, o diabo 24 horas vai tentar até usar a palavra para te culpar, para te ofuscar, mas ele disse: oh, a súria, vamos dar continuidade. Oh, meu Pai, e respondeu Jesus também: está escrito, não atentará o Senhor teu Deus, que pode levantar a tua mão e conquistar os homens do Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Capítulo 6. Aleluia. Louvado seja teu nome. Aleluia. Oh, maravilha. Versículo 16. Bendito é o nome do Senhor. Deus, toda a honra. Quem achou diz amém. Pode ler, irmãos. Olha só, irmãos. Não tentará o Senhor teu Deus como tentasse em Massá. Então, a palavra de Deus fala do fim da lei e da obediência. Eu não posso atentar o meu Deus. Eu não posso, aleluia, tentar o meu Senhor. Se eu sei que está acontecendo, aleluia, algo aqui a 2.000 quilômetros, aqui a 10 metros, aleluia. Não, eu sou o homem de Deus. Eu vou passar e Deus vai me guardar. Não, está dizendo, não atenda o Senhor teu Deus, porque o diabo, ele pegou o Senhor, levou para a cidade santa, no pináculo, e levou lá, e disse: olha, aleluia, a palavra de Deus está dizendo que ele vai dar ordem ao teu anjo para te guardar. Aleluia, Jesus. Mas Deus não se despertando. E Deus falou: vai por um caminho e volta por outro. Oh, meu Pai do Senhor, não faz da tua vontade, não faz do teu querer. É, Jesus. Muitas vezes queremos fazer a nossa vontade, mas seja obediente à voz do Senhor. Bendito é o nome do Senhor, irmãos. Já vou terminar. Ele disse: ele levou ainda o diabo num momento muito alto, mostrou todo o reino, todo o mundo e a glória dele. Ele disse: tudo
e se prostrando-me e adorareis. Aleluia, Jesus. Ele mostrou para Jesus: tu está vendo tudo isso aí? Eu vou te dar. O que tu quer? Deixa eu conjecturar. Tu quer glória? Tu quer fama? Tu quer poder? O que você quer? Que eu vou te dar tudo. Mas uma coisa que eu quero, uma coisinha só. Só se prostra e me adora. Só se prostra e me adora somente. Uma vezinha só. Oh, meu Deus da glória. E eu posso entender no Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Quem pode abrir a sua Bíblia? Mas antes disso, irmãos, quantas vezes nós temos se prostrado no adversário? Quantas vezes eu tenho me prostrado? Primeiro ponto, quando eu não sou obediente à voz de Deus, eu estou me prostrando. Toda vez que eu não faço a vontade de Deus, ou irmão, não tem outra coisa, é dois espíritos, ou o Espírito de Deus, ou o Espírito do diabo. Se eu não ouço, não obedeço à voz de Deus, de quem eu vou ouvir? Jesus. Misericórdia, Pai. Aleluia. Jesus. Deus falou lá, Saul, faz, destrói tudo, acaba com tudo. Ao chegar lá, eles obedeceram a voz de Deus. E ouviu a voz de quem? Quando as vezes que não ouvimos a voz de Deus, certamente perecemos. Qual a voz que eu tenho ouvido? Qual a voz que eu tenho ouvido? Espírito de Deus. E no versículo 7, respondeu Jesus também, está escrito: não atenderás ao teu Deus. E no versículo 8, levou ainda o diabo no momento como outro, e mostrou todo o reino, todo o mundo, e a glória dele, e disse: tudo isso te darei, se prostrar e me adorar. E no versículo 10, então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque também está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só ele dará o quê? Só ele dará o quê, igreja? Culto. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, está escrito: quem achou isso também? Pode ler. Está fraco, irmão. É irmão que leu, toda igreja, irmão. O Senhor teu Deus temerás, e ele servirás pelo Senhor, pelo seu nome. Não seguirás outros deuses, nenhum do Deus desse povo que ouve da obra de ti. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti. Porque a ira do Senhor teu Deus se não se acenda contra ti e te destrui de sobre a face da terra. Deus está dizendo que o meu Deus, o teu Deus, é um Deus zeloso. Aleluia, Jesus. Ele é zeloso para que o teu nome venha a ser glorificado. O adversário quer que nós se prostramos. Ele quer que nós paramos. Ele quer que nós vamos no meio do caminho, desiste. Para ele não tem mais jeito. Para ele não tem mais solução. Porque
Aleluia, Jesus. A qualquer momento, Ele vai dizer: vem, bendito do meu Pai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. E para terminar, irmãos, e no momento que o Senhor repreendeu aquele demônio, ele saiu. E depois disso tudo, a palavra do Senhor me revela que os anjos do Senhor o serviram. Espera mais um pouquinho, porque o próprio Deus vai preparar a mesa e você vai se alimentar. Glórias a Deus. Eu não sei o que tu tem passado, eu não sei qual é a tua passão, eu não sei aonde o adversário está te acusando, porque ele usou bem a palavra, mas também Jesus mostrou escrito. E eu quero dizer nesta noite: não se prostra, não desiste, tenha fé que ao passar esses 40 dias eu posso entender que o anjo do Senhor serviu a ele, e pela minha fé ele também está te servindo. Pela minha fé, Deus está preparando essa bênção, e não vai sair daqui mais de ter alimentado, mais de ter alimentado, fortificado, e Louvado seja teu santo nome, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. e eu posso entender Jesus. que a promessa se cumpriu. E da semente da mulher viria um varão que pisaria, esmagaria a cabeça da serpente. E esse homem é Jesus. O que eu quero dizer nesta noite: não deixe que o adversário venha abalar a tua fé. É, Jesus. Pastor Eli estava dizendo que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A promessa está na minha vida e na tua vida. Aleluia, Jesus. A promessa está na tua vida. A gente não entendeu porque o ímpio ele prospera, o ímpio ele cresce, o ímpio, irmãos, aleluia, está de um dia para o outro. Aqui entendeu aqui a palavra? Quando estão se prostrando, fazendo voto com o adversário, vendendo a sua alma para ganhar fama e glória. E para terminar, ele diz: só ele adorará, e só ele servirá, e só ele dará culto. Aleluia, Deus. Irmão, não sei, mas pede a Deus a cada dia te sustentar. E as palmas lá no Senhor nesta noite. Louvado seja o teu nome, Senhor. Parei por aqui porque a hora já nos convida. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Eu quero agradecer a Deus antes de nós tirarmos